Ok, pessoal, então, nesta aula vamos estudar a definição de responsabilidade civil do Estado. E aí iniciamos com uma pergunta básica. O que é exatamente a responsabilidade? Bom, no âmbito jurídico, a ideia de responsabilidade está conectada à ideia de ilicitude, de desrespeito às normas, sejam estas de natureza civil ou penal. A violação de um direito gera a responsabilidade e, como consequência, a responsabilidade gera a obrigação de reparar o dano causado. Responsabilidade, portanto, é a capacidade que a pessoa física ou jurídica tem de responder pelos seus atos, seja com o seu patrimônio ou por meio de restrição ou privação de direitos. A responsabilidade pode ser classificada de várias maneiras. Dentre essas classificações, destacamos a que utiliza como critério a presença ou ausência do elemento culpa, segundo a qual a responsabilidade pode ser subjetiva ou objetiva. A responsabilidade subjetiva é aquela que se fundamenta na culpa do agente, enquanto a objetiva é aquela que não requer a presença da culpa para sua configuração, bastando para configurá-la a presença do dano e do nexo de causalidade. A teoria subjetiva da responsabilidade civil, regra geral do direito civil brasileiro, impõe à vítima o ônus de provar a culpa do agente causador do dano, além da ação ou omissão deste, do dano produzido e do nexo de causalidade. Já a teoria objetiva impõe a desnecessidade da comprovação da culpa, para que haja ressarcimento dos danos, bastando a prova do nexo de causalidade entre estes e a conduta comissiva ou omissiva do agente. Atualmente é pacificado o entendimento de que o Estado é responsável pelas condutas praticadas pelos agentes públicos quando estas se concretizam no exercício de suas atribuições, ou seja, na consecução da função administrativa. Dessa maneira, podemos conceituar a responsabilidade do Estado como o dever de ressarcir particulares por prejuízos que surgem em decorrência de ações ou omissões de agentes públicos no exercício da função administrativa. É o dever de reparar danos causados pela conduta estatal, seja esta comissiva ou omissiva. Esse é um conceito bastante amplo. Há alguma norma que regula tal conceito? A resposta é positiva. O tema da responsabilidade civil é tratado tanto pela Constituição quanto pelo Código Civil. O texto constitucional dispõe de modo expresso que as pessoas jurídicas de direito público e privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Essa disposição constitucional traz algumas informações importantes que deveremos examinar a seguir. A primeira dessas é que a responsabilidade do Estado, conforme a Constituição, é objetiva, enquanto a responsabilização do agente é subjetiva, uma vez que decorre de comprovação de dolo ou de culpa. O segundo detalhe é que a responsabilização do Estado só ocorre nas situações em que os danos são causados pelos seus agentes, atuando nesta qualidade, ou seja, quando o dano for causado por agente público fora do exercício de sua função, o Estado não será responsabilizado. O terceiro destaque dá-se em relação à percepção de que a responsabilidade objetiva prevista na Constituição será aplicável às pessoas jurídicas de direito público e às pessoas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Atenção! Um ponto importante para destacarmos. Quando desempenham outras atividades que não serviços públicos, as empresas públicas e sociedades de economia mista estão sujeitas somente à responsabilidade subjetiva, que se fundamenta na culpa. Bom, a quarta e última informação relevante refere-se ao fato de que a administração pública detém o direito de regresso em relação ao agente causador do dano, mas somente nos casos de dolo ou culpa. O direito de regresso garante ao Estado
o recebimento de indenização de seus agentes nos casos em que estes causem dano doloso ou culposo a terceiro. É importante mencionarmos aqui que a doutrina considera possível a responsabilização objetiva do Estado por suas omissões quando estas se mostrarem juridicamente relevantes. É o chamado dano por omissão. Concluímos aqui nossa breve análise do conceito da responsabilidade do Estado. Em sua área do aluno você encontra um material didático que aprofunda os temas que foram aqui apresentados, ok? Um abraço e até a próxima aula.